Ei, gente, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo. Preciso fazer mais live. Quanto tempo eu não apareço aqui em live? É muito bom estar aqui, mas falta tempo, tá, gente? Falta muito tempo, mas eu sei que eu preciso responder algumas perguntas de vocês com mais profundidade. Sei que o conteúdo que eu tenho pode ajudar muito vocês. Tem um vídeo mais longo, faz com que vocês tenham mais noção do que fazer no processo de restauração pessoal, de restauração de casamento. E hoje eu trouxe um tema que é muito questionado lá na minha caixinha de pergunta, que é sobre diálogo. E eu quero sim que vocês entendam que o diálogo é cura para as relações, cura para o relacionamento. Então, por que tanta dificuldade em ser gentil com o cônjuge? Porque é essa dificuldade. Tem muita dificuldade. E aí, eu quero que vocês se lembrem da época do namoro. Como que era no namoro? Vocês tinham paciência, tinham empatia, tinham reciprocidade, boa vontade para ouvir, para atender a queixa um do outro. De repente, se casaram, os anos foram se passando e vocês perceberam que vocês não conseguem mais conversar sem gritar. Vocês não conseguem mais conversar sem acusar o marido, sem acusar a esposa. Vocês não conseguem mais conversar sem fazer com que o outro se sinta mal. No final das contas, o que era para ser diálogo pode ser chamado de qualquer outro nome, menos de diálogo. Mas o que aconteceu? Aconteceu que os problemas se acumularam. Vocês não foram resolvendo os problemas do casamento. Vocês deixaram de olhar um para o outro. Então, vocês foram começando a olhar para si mesmos. Vocês foram deixando o ego, o orgulho crescer. Quando se tem orgulho e ego crescido dentro do casamento, não tem lugar para ter uma relação saudável. Não tem. Não tem, gente. Casamento é lugar onde ego e orgulho precisa ser diminuído. Precisa. É preciso olhar para o nós e não para o eu somente. Claro que tem que ter um equilíbrio para não virar um relacionamento onde você só se anula, mas o que eu tenho visto ultimamente aqui na terapia de casal, também das alunas que me enviam mensagem, é que estão deixando de olhar para o nós. É muito eu. Porque hoje todo o conteúdo está muito em volta do eu, olhar para si, se desenvolver, se autoconhecer, não aceitar menos do que você merece. A frase do momento, você merece ser feliz. Mas não há felicidade longe do verdadeiro amor. E o verdadeiro amor nós aprendemos com Cristo, que é o amor de entrega. Ei, Simone, tá joia? É o amor de entrega. Então, para se construir um casamento saudável, tem que deixar o ego de lado. E um casamento onde todo mundo só olha para si, para suas próprias vontades, para suas próprias dores, para suas mágoas e necessidades. Quando vocês vão conversar, vocês não conseguem conversar. Vocês vão descarregando, em vez de resolver os problemas. Lá no curso Conexão com Amor, inclusive, tem uma aula. Você quer resolver ou descarregar? Por quê? A maioria de vocês querem descarregar. Descarregar a raiva que estão sentindo no cônjuge, sabe? Vocês querem desabafar, vocês querem colocar todo esse lixo emocional para fora. Então, descarregar, eu gosto de dar exemplo que é como se você estivesse pegando uma lata de lixo e colocando em cima, jogando em cima do outro. E aí, quem gosta de receber lixo em cima, ninguém gosta. Então, quando você recebe uma lata de lixo em cima de você, o que acontece? Você fica reativo. Você não consegue conversar, você começa a se defender. É isso que acontece, na maioria das vezes. A não ser que você esteja conversando com alguém muito maduro, alguém que já tem gestão das emoções. Então, aí é diferente, porque a outra pessoa tem o domínio e ela consegue conduzir esse diálogo e te acalmar. Mas a maioria de vocês são imaturos e são casados com pessoas imaturas. E eu não estou aqui para julgar, e sim para acolher e ajudar vocês, mas essa é a verdade. Coloquem amor nas minhas palavras aqui. E aí vocês, depois de descarregar, vocês reclamam que o marido ou a esposa estão
reativos, não sabem ouvir, não querem conversar, a conversa virou briga. Vocês falaram de tudo que não precisava nesse diálogo, mas o que precisava mesmo resolver não foi resolvido. E aí, se eu perguntar assim, e aí, que conclusão vocês chegaram? O que vocês resolveram? Vocês não resolveram nada. Sabe por que vocês não resolveram nada? Porque vocês começaram a querer ter razão. A briga de ego não tem como ter conversa com briga de ego. E aí, quem perde? Os dois, o casamento. Uma outra coisa, em uma briga, não tem quem ganha e quem perde. Os dois perdem. Sabe por quê? Se vocês são verdadeiramente um casal, vocês são uma só carne. Então, se um perde, o outro perde. Se um ganha, o outro ganha. Então, vocês precisam parar de tratar o marido, a esposa como inimigos. Inimigos. Podem até anotar isso, tá? Porque esse é um dos pilares do diálogo. Parar de ver o marido ou a esposa como inimigos. A maioria de vocês se casaram sem ter um mínimo de preparo para casamento. Essa é uma das verdades. E como diz o pastor Josué, né, casamento não vem pronto, se constrói. Mas vocês casaram sem saber como construir um casamento, como construir um diálogo. Lembrando que o diálogo é um dos pilares dentro do relacionamento. Um dos pilares. Quais são os pilares? Vocês sabem? Anotem aí os pilares para ter um casamento feliz e saudável. O primeiro pilar é Deus. É Deus, gente. Não tem casamento sem Deus. Quanto mais próximos vocês estiverem de Deus, mais próximos estarão um do outro. Então, mais próximo de Deus, mais próximos um do outro. Quanto mais distantes de Deus, mais distantes um do outro. Vou repetir. Quanto mais próximos de Deus, mais próximo um fica do outro. Quanto mais distante de Deus, mais distante um do outro. Ah, Caterine, mas o meu marido, a minha esposa está afastado, não quer saber de Deus, não quer saber de fazer oração. Busque você. A palavra fala que o marido é santificado pela esposa. Deixa o cônjuge ver Jesus através da sua vida primeiro, para ela querer Jesus através de você. Então, um dos erros também é você querer que o outro entre em movimento, que o outro mude primeiro para você querer mudar. Isso é muito difícil, porque aí fica nessa guerra. Ninguém muda, ninguém faz nada e o casamento só vai morrendo, até chegar a um ponto que o divórcio já bateu na porta e fazer o caminho de volta é muito trabalhoso. Mas é possível, tá? Então, os pilares do casamento, anote aí. Primeiro, Deus, tá? Segundo, diálogo. Gente, tudo é palavra. Como que foi lá no namoro? No namoro, começou a paquera, você começou a ouvir o que você gostava de ouvir, você começou a falar, a ter reciprocidade, a falar o que o outro também gostava de ouvir. E aí vocês foram construindo a relação. E aí, quando casaram, com o tempo, vocês se perderam. Então, o diálogo é muito importante. Não tem como entender em outras áreas do casamento se o diálogo for fraco, né? Tudo é pela palavra. Deus criou o mundo através do seu poder e pela palavra. Haja luz, haja água, haja pela palavra. A palavra tem poder, está na Bíblia. Então, vocês precisam usar as palavras certas. E isso a gente aprende. Tem técnica. Né? Eu tenho um módulo lá no curso Conexão com Amor, as técnicas do diálogo. Por quê? Porque sem técnica você não consegue, quando o casamento está em crise, ter um diálogo saudável com o cônjuge. Não tem. Ele vai se defender, vocês vão vai virar briga, não vai dar certo. O outro pilar do casamento é conexão íntima, namoro, tem que ter. Se vocês estão saudáveis, tem que ter. Não tem preguiça, não tem motivo, tem que ter. Não pode ser joguinho, ele não merece, ela não merece. Tem que ter, porque isso aproxima o casal. E se o diálogo está ruim, com certeza o namoro está ruim. Porque um pilar puxa o outro.
Um outro pilar do casamento, anote aí, é validação. O que é isso? Elogio, reconhecimento. Desde que a gente é criança, a gente gosta de reconhecimento. E isso tem que ter no casamento. Você vê que a criança, ela faz um desenho, ela fala, mamãe, papai, tá bonito. Porque quer o quê? Elogio. Então, você gosta de receber elogio, mas você economiza nos elogios para o cônjuge. Por quê? Por que você faz isso? Aí você não elogia a sua esposa, ela chega lá no trabalho, o colega de trabalho dela fala que ela tá bonita, que ela está cheirosa. E aí você economiza nos elogios para o seu marido, mas lá no trabalho tem alguém falando que ele é um ótimo homem. Então, não economize nos elogios, no reconhecimento, tá? Esses são os pilares principais do casamento. Se um desses pilares estiverem mais fraquinhos, o alerta vermelho começa a ligar no casamento, tá? Por que você não consegue ter um diálogo saudável dentro do seu relacionamento? Você não aprendeu do jeito certo. Você está repetindo padrões de comportamentos inconscientes. O que é padrão de comportamento? É aquilo que você aprende dos seus pais. Você criou familiaridade ao observar desde a infância como que um tratava o outro. Se vocês tiverem dúvidas, pode colocar aqui, tá, gente? E aí você acha que nem a sua mãe e você nem parou para perceber. Seu marido talvez age que nem o pai dele e você nem parou, e ele nem parou para perceber. E às vezes até em brigas vocês até acusam, mas você é igual a sua mãe, você é igual ao seu pai, mas por quê? Porque eles estão no modo automático, vocês estão no modo automático. Então é preciso romper, é preciso romper. Você às vezes foi criada com a mãe que gritava, com o pai que mandava nele, você quer reproduzir isso com o seu marido, porque o seu inconsciente criou familiaridade com esse tipo de comportamento, mas não pode ser assim. Tem que aprender, tem que romper com os padrões, tem que fazer dar certo do jeito certo. E eu estou aqui para ajudar vocês a mudarem, tá? Ter um casamento saudável. Porque essa repetição de padrão está com certeza acabando com o seu casamento, tá? Um outro motivo é vocês acharem que tratar o outro bem, mesmo quando o outro está errado, é fingimento. É aquele julgamento, sabe, de achar que o outro não merece. Achar que falar com amor é bajulação, sabe? E assim, eu quero que vocês coloquem amor nas minhas palavras, em tudo que eu for falar aqui. Porque, vocês já ouviram aquela frase assim, gentileza gera gentileza? É sobre isso, né? Ser gentil diz mais sobre você do que sobre o outro. Se o outro não merece, se o outro não é gentil e você é gentil e educado, você é gentil e educado e pronto, acabou. O comportamento do outro não pode mudar quem você é. E vocês já perceberam que o nosso comportamento ele tem uma influência muito grande. Às vezes o outro chega nervoso, estressado, reativo, mas a maneira como você vai conduzindo ali o diálogo, uma maneira com amor, com leveza, com harmonia, sem ficar tensa, sabendo o que você quer, porque você já tem uma estrutura do diálogo. Lá no curso Conexão com Amor, eu te apresento lá no módulo 4, as técnicas do diálogo, uma estrutura. Então o outro, ele sente que você tem segurança naquilo que você está falando, naquilo que você quer, que você não está lá para julgar, você está lá, oi Rosinei, para acolher, que você está lá para estender a mão, que você não é inimiga, inimigo do seu cônjuge. Ele não pode, ela não pode te ver como inimigo, gente, isso é errado. Porque o que você faz com o inimigo? Você se defende, você não quer ouvir. Então você tem que desconstruir essa imagem que seu marido, sua esposa está tendo de você, por algum motivo. Então ser gentil não depende do outro merecer. Não faz sentido isso, tá? Mude o seu comportamento. Mas no dia que meu marido me tratar bem, eu mudo. Mude você primeiro. Com o tempo ele vai mudar, sabe por quê? A ambiência, ela muda as pessoas. O exemplo arrasta. Que moral que você tem para falar assim, eu quero ser tratada bem, se você também não trata bem? Não tem moral. Então, para você exigir que você seja tratada bem, você primeiro precisa tratar bem, independente das circunstâncias. Isso não é deixar de se posicionar, pelo contrário.
A gente consegue, com técnicas, se posicionar com muito mais resultado, de uma maneira com gentileza, com educação, com leveza, com elegância, com sutileza, com o seu feminino ativado, né? Você consegue, sem gritar, sem deixar de ser você mesma, conectada com a sua essência, você consegue. Precisa, tá? Não depende do outro merecer, gente. Não faz sentido. Tá? Não faz sentido. Imagina se Jesus nos tratasse como merecemos. Jesus, ele só encontrou com a gente pecadora. Eu e você também somos pecadores. Imagina se Jesus tratasse a gente como a gente merece. Mas não, ele trata com um amor que constrange. E nós somos filhos de Deus. E o filho tem que se parecer com o pai. Provavelmente o filho se parece com o pai. Né? A Bíblia fala o quê? Que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Só que aí quando você abre a sua boca, a sua imagem e semelhança não tem nada a ver com o pai. Aí eu trago essa reflexão para você. Você está se parecendo com quem quando você abre essa boca para conversar com o seu cônjuge? E a Bíblia fala que da mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Então, ou você é de Deus ou você não é. E eu trago essa reflexão aqui para você. É duro de se ouvir, mas coloque amor nas minhas palavras, porque é assim que você vai conseguir melhorar o seu casamento. Então, amadurecimento. Vamos amadurecer. No curso Conexão com Amor, eu sempre falo que casamento é para gente grande. Que o amor maduro, ele precisa acontecer. Então, melhorar o diálogo em meio à crise conjugal é uma decisão. É uma decisão racional de uma pessoa madura, que não age mais como uma criancinha. Porque a criancinha é assim, o coleguinha fala uma coisa, ele reage, ele briga, porque ele ainda não tem o seu cérebro amadurecido. Mas nós adultos, nós temos. Então, nós temos condições de levar essa maturidade para o nosso casamento e fazer com que o nosso comportamento influencie o nosso cônjuge. Com quem que o seu marido ou a sua esposa vai aprender a dialogar com harmonia? Se não foi com a mãe, se não foi com o pai. Tem você aí. Só que não é falando na cabeça, reclamando, sendo chata, virando mãe que você vai conseguir. É através da sua mudança de comportamento que ele vai ou ela vai perceber como se faz. Muitas pessoas pensam que tratar o cônjuge bem em meio à crise do casamento vai diminuir. Ah, Caterina, isso vai me diminuir o meu valor. Vai fazer com que ele não me respeite. E aí eu quero te dizer que é o contrário. Na verdade, nós temos tendência a respeitar quem nós temos conexão emocional. A gente precisa criar conexão emocional, porque quem a gente não tem conexão emocional, a gente tem reatividade mesmo, a gente não quer ouvir. Quem nos julga, quem não nos acolhe, quem a gente sabe que vai criticar tudo que a gente falar, que só vai ficar apontando o dedo na nossa cara, o que a gente faz? A gente se retrai mesmo, a gente não quer saber. A gente não quer ouvir, a gente não quer falar, a gente não quer se abrir. Então, se você quer criar conexão emocional com o seu cônjuge, você precisa ter um diálogo acolhedor. Tem técnicas para isso, precisa aprender. Se você quer aprender as técnicas do diálogo para resolver sem brigas o seu casamento, voltar a ter conexão emocional com o seu cônjuge, resolver problemas difíceis, problemas que causam briga, você tem que aproveitar que o curso Conexão com Amor, tá lá o link na minha bio, está com 60% de desconto. Tem que aproveitar. R$ 34,90 por mês. Gente, a mulher que é saudável, o homem que é saudável e fala comigo que não tem R$ 34,90 por mês, eu ouço assim, não quero investir no casamento. Porque se você fizer 2 bolos para sua amiga por mês, para ela tomar café, você já tem o valor do curso. Se você pegar uma amiga e falar assim, vou fazer as unhas da mão e do pé, das mãos e dos pés,
esse mês para você. Você tem o valor do curso. Não tem desculpa, não tem. É uma decisão. Em menos de 30 dias você consegue ver o curso. Desde a primeira aula você já consegue aplicar estratégias para restaurar, melhorar esse casamento. Porque como diz o pastor Josué, e eu vou repetir, casamento não vem pronto, se constrói. E às vezes já está tudo aí, sabe? Os tijolinhos todos caídos. Precisa de refazer essa construção. Significa que a dor não está muito forte ainda. Exatamente, Rosinei. Talvez a dor não esteja muito forte ainda. E aí você vai esperar, sabe? A Rosinei é minha aluna, ela é minha aluna e já foi minha paciente aqui na terapia, né, Rosinei? Ela conhece o método, ela sabe do que está falando. Obrigada, viu, Rosinei, pela sua colaboração aqui. Então, gente, é uma decisão de querer fazer dar certo. Sem estratégia e sozinhos é difícil, é quase impossível. Ah, Caterina, mas eu vou fazer as minhas orações. Tá, Deus, ele opera e ele faz. 70% da restauração do casamento é com Deus. Sem ele você não consegue mesmo não, tá? Mas 30% é nosso. E se a gente não fizer esses 30%, Deus, que é o maior interessado em restaurar o seu casamento, ele vai fazer. Mas se você não fizer a sua parte, não tem jeito. Deus não vai tratar o seu marido bem por você. Deus não vai fazer o curso e aprender estratégias para conversar, mesmo porque está lá na Bíblia, mas você também não lê a Bíblia. Lá tá que a palavra branda desvia o furor. Aí se fala com o seu marido, cacetando ele. Então, precisa de um passo a passo. Precisa de um passo a passo. Né? Tem que ter autoestima, tem que ter segurança, tem que ter posicionamento do jeito certo. Então, para você conseguir melhorar o seu casamento, precisa sim de Deus, mas precisa de você fazer a sua parte. Deus não vai fazer a sua parte, mas Ele está colocando ferramentas aí diante de você para que você possa restaurar o seu casamento, tá? Envie, essa live vai ficar gravada, envie para aquela amiga que precisa ouvir essas verdades. Eu vou aparecer aqui mais vezes, falar para vocês. Coloque lá na minha caixinha de perguntas também, temas para live, dúvidas que vocês tiverem quando vocês, né, reassistirem aqui, viu? E é um prazer estar aqui com vocês. Fiquem com Deus.